Olá, esta é a disciplina de Fundamentos Matemáticos da Física B e nessa 15ª aula faremos mais alguns exercícios, agora considerando a possibilidade de cálculo de integrais de forma mais simples a partir do uso dos teoremas integrais. Vamos pegar um primeiro exercício, que é o seguinte: considere o sistema de coordenadas cilíndrico, mostrado ao lado, esse que aqui está, e use esse sistema para escrever os vetores unitários em termos daqueles que descrevem as coordenadas cilíndricas. Agora, considere um campo magnético dado por essa expressão que aqui está e calcule a integral de linha em que a curva AC é dada como na figura ao lado. Então, nós vamos fazer da maneira que se pede no primeiro momento, e depois nós vamos fazer de outra maneira usando os teoremas integrais, para ver como é que fica a relação entre essas duas possibilidades de solução. Então, vamos obter primeiramente os vetores unitários. Então, vamos tomar um R, que é igual a xi mais yj mais zk, e calcular os vetores unitários. Na verdade, não precisaria do z, mas tudo bem, já que é coordenadas cilíndricas. E vamos então calcular o R chapéu como sendo o dr, o dr minúsculo sobre módulo de dr. Bom, então seria como x é igual a r cosseno de θ e y é igual a r seno de θ, são essas relações aqui. O z evidentemente não muda no sistema cilíndrico. O que acontece então é que o dr é simplesmente cosseno de θ i mais seno de θj. O z é independente. Então, R é igual a cosseno de θ i mais seno de θj. Ao mesmo tempo, o θ chapéu, versor unitário, ele é igual a um dr dθ sobre o módulo de dr dθ. Então, com isso, o θ chapéu vai ser seno menos seno de θi mais cosseno de θj. Então aqui eu já fiz a divisão pelo módulo, fiz um pouco mais rápido para não perdermos muito tempo nessa parte que é relativamente simples. Então, com essa relação de transformação e essa relação dos vetores unitários, nós podemos agora tomar o campo vetorial B e então escrevê-lo todo em coordenadas cilíndricas. Então nós temos aqui que o B pode ser escrito como r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, que é o x ao quadrado, vezes r seno de θ, que é o y, e aí aplicado ao i chapéu. Então, no caso, o i chapéu pode ser escrito em termos de rθ, isso é fácil de fazer. O i chapéu, ele pode ser escrito em termos de rθ, invertendo-se essa relação aqui. Mas essa relação é uma rotação. Então, é fácil escrever os vetores i e j em termos de rθ e ficam simplesmente assim: cosseno de menos θ i mais seno de menos θj. Cosseno de menos θ r mais seno de menos θ θ. E o j chapéu vai ser igual a menos seno de menos θ r
mais cosseno de menos θ, θ. Simplificando essas relações, lembrando que cosseno é par e seno é ímpar, ficamos com cosseno de θ, R, mais menos seno de θ, θ. E o J fica seno de θ, R, mais cosseno de θ, θ. Então, essa relação é a relação inversa que nós estávamos procurando. E eu posso substituir agora no B. Então, aqui eu substituo pelo, fazer aqui embaixo, por conta que não tem mais espaço, pelo I, que é o cosseno de θ, R, menos seno de θ, θ, mais o próximo termo, x, que é R cosseno θ, vezes y ao quadrado, que é R ao quadrado seno ao quadrado de θ, vezes o vetor unitário J, seno de θ, R chapéu, mais cosseno de θ, θ chapéu. Esse resultado, então, pode ser simplificado e escrito da seguinte maneira. Na direção R, nós teríamos R ao cubo, cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, cosseno ao cubo de θ, porque pegou esse termo aqui, mais esse termo que está aqui agora, que é cosseno de θ mais cosseno de θ, R ao cubo também, cosseno de θ, seno ao cubo de θ, ok, mais θ chapéu, vamos pegar agora esse termo aqui, então vai dar menos, vou colocar mais e a gente inverte o sinal, vou pegar esse de baixo primeiro, fica R ao cubo, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Peguei esse com esse e seno ao quadrado de θ. Menos esse agora, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Só que então agora fica visível que nós podemos cortar esse termo com esse e o nosso resultado ele tem apenas a componente R, ou seja, o B é dado apenas como R ao cubo. Eu posso colocar em evidência cosseno de θ, seno de θ, e o resultado que fica lá dentro é cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Então, simplificando, o nosso campo magnético em coordenadas esféricas fica dado assim. O que é interessante de notar aqui, isso é muito interessante, é que a partir desse resultado que foi obtido, eu nem precisaria fazer a integral de linha se eu entender adequadamente o que significa uma integral de linha, né? Na verdade, imediatamente dá para ver que a integral de linha desse campo vai se anular. Mas isso não importa, vamos fazer da maneira mais extensa mesmo, fazendo todos os cálculos. Então, olhando aqui para a imagem, vamos dividir esse percurso em um trecho 1, um trecho 2, um trecho 3 e um trecho 4. No trecho 1, a integral a ser feita é a integral que vai ser apenas na direção R, de A até B. Então, aqui integral de A até B, na direção R, do campo, evidentemente. Então, é R ao cubo,
cosseno de θ, seno de θ. Agora, vejam agora essa direção aqui, mas essa direção aqui, ela é a direção de θ, ou θ, se preferirem, θ chapéu. E ela é, portanto, perpendicular ao campo B. Então, a integral vai zerar automaticamente. Então, não tem nada aqui. O elemento 2 é igual a zero. O elemento 4, pelas mesmas razões, é igual a zero. E resta calcular só o termo na região 3. Então, esse aqui é o 1 mais 3. Que seria de B até A, R ao cubo, cosseno de θ, seno de θ, dr. Também. A integral aqui tem que lembrar que ela é de B até A. Vejam, é importante agora, em cada uma dessas integrais, dizer quanto que vale o θ. Nessa primeira integral, que é no primeiro caminho aqui, o θ é igual a zero. Como tem um seno nessa integral, essa integral do percurso 1, a substituição de seno igual a zero e dá zero. Na última integral, o θ é igual a π sobre 2. Como tem um cosseno aqui, esse valor também será zero. Então, se A1, A3, A2 e A4 são zero, o valor total é igual a zero. E nós chegamos então à situação de que esse campo ele tem uma integral de linha nesse percurso considerado aqui igual a zero. Então, isso é uma maneira de fazer, digamos assim, direta, né? Sem usar teorema integral, sem usar nada. Uma outra maneira de se fazer é usar os teoremas integrais. Então, nós temos aqui, eu vou repetir a expressão, o B é igual a x ao quadrado y mais x y ao quadrado j. E nós temos aquele percurso que eu depois posso voltar a apresentar. Então, vejam só, a integral de linha num circuito fechado do B escalar ds, esse ds é um elemento de linha, ela é, pelo teorema de Stokes, igual à integral de superfície aberta ou de área aberta do campo B escalar dA, onde dA, no nosso caso, é o elemento de área dx dy na direção k, porque a gente sabe que é a direção perpendicular à área. Então, nós sabemos que o rotacional aqui, perdão, o rotacional de B, faltou o rotacional, claro. Então, nós sabemos que quem é o B, o rotacional de B é muito fácil de calcular. O rotacional de B seria dy bz menos d dz by na direção i, mais d dz by menos d bz dx bx menos d bz dx na direção j, mais d by dx dbx dy menos d by dx. Não, na verdade é o contrário. D by dx menos d bx dy na direção k. Vejam, a multiplicação que se coloca na integral aqui do rotacional
como é um produto escalar e tem esse elemento de área definido na direção K, vai selecionar apenas a componente K do rotacional. Então nós ficamos que o elemento rotacional de B escalar dA nada mais é que dby dx, é y ao quadrado, menos dbx dy, que é x ao quadrado, aplicado depois no elemento de superfície, de área. Então isso aqui vai ficar dx dy. Então a integral que nós queremos calcular é a integral dupla de y ao quadrado menos x ao quadrado dx dy. Agora nós podemos olhar para a integral, o circuito que nós estamos querendo analisar. Esse circuito que nós queremos analisar é esse circuito que aqui está nessa parte superior. Então nós podemos trabalhar com isso para poder verificar qual seria a melhor maneira de se fazer essa integral. Vejam que a melhor maneira de se fazer essa integração é simplesmente, deixa eu colocar aqui, é simplesmente usando novamente coordenadas cilíndricas ou polares, se preferirem. Nesse caso, o dx dy, que é o dA, se torna r dr dθ, nós já vimos isso. O y ao quadrado pode ser substituído, então fica r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, menos cosseno ao quadrado de θ, r dr dθ. Então são duas integrais, evidentemente. A integral em r é de a b, a integral em θ é de 0 a π sobre 2. Essa integral é fácil de ser feita, principalmente a parte em θ. A parte em r é trivial. A parte em r é r ao cubo, r a quarta, perdão, sobre 4 de a até b, vezes a parte em θ, que é uma integral de 0 a π sobre 2 do cosseno, do sinal oposto do cosseno de 2θ. Por conta que existe uma identidade trigonométrica que o cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Então, esse resultado ficaria b a quarta sobre 4 menos a quarta sobre 4, multiplicado por essa integral, esse é o sinal daqui, negativo. Essa integral é 1/2 de seno de 2θ, calculado em 0 a π sobre 2. Ora, tanto em 0 quanto em π sobre 2, esse termo anula, e a integral então é 0, mostrando novamente o mesmo resultado. Então, o teorema integral, de certa maneira, tornou mais fácil o cálculo. Mas nesse caso, até que a diferença não foi tão grande, não. Mas, seja como for, é um exemplo interessante de aplicação do teorema integral. Esse segundo exercício, ele pede então para se usar o teorema da divergência para calcular a integral f ds na superfície fechada dada por uma caixa B de vértices mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, com vetores normais apontando para fora, para garantir qual o sinal do fluxo, né? E o campo vetorial para qual o fluxo vai ser calculado é esse daqui. Então, o teorema a ser usado é o teorema da divergência, está explicitado aqui já. Então, nós temos o seguinte, o fluxo, nós já sabemos disso, é dado por f escalar ds, e pelo teorema da divergência, isso é igual a integral tripla no volume
que é contido pela superfície fechada S, do campo, que do divergente, perdão, do campo F, no volume V. O divergente de F pode ser calculado de maneira bastante simples. O divergente de F aqui é simplesmente a derivada com relação a x da primeira componente, mais a derivada com relação a y da segunda componente, mais a derivada com relação a z da última componente. Isso aqui pode ser ainda simplificado, dando 8xz ao cubo. Então, a integral que nós temos que calcular é simplesmente a integral tripla sobre o volume contido pela superfície. Então, em x ele vai de menos 1 a 1, em y vai de menos 2 a 2, em z vai de menos 3 a 3, da função do divergente, que é xz ao cubo dv. dv, claro, já podemos até substituir aqui, é simplesmente dx, dy, dz. Então, nós podemos fazer essa integral em qualquer uma das variáveis, a ordem não é relevante. E se nós fizermos ou em x ou em z, nós vamos obter o seguinte, vamos pensar que nós estamos fazendo em x. Então, sobraria a integral em y, sobraria a integral em z, 8z ao cubo, não sofreu alteração, mas a integral em x vai dar x ao quadrado sobre 2 de menos 1 a 1, dy dz. Só que esse termo aqui, ele vai ser 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2, que é igual a zero. Então, isso vai zerar toda a integral e o resultado vai ser simplesmente zero. Se nós tivéssemos tentado calcular esse mesmo problema usando a integral de superfície diretamente, então o que nós teríamos? Nós teríamos aqui um cubo. Esse cubo está com o seu sistema de coordenadas fixado de tal maneira a pegar o centro dos quadrados. Então, esse aqui sendo x, nós temos o desenho ficou muito bom. Nós temos de menos 1 a 1, o y será de menos 2 a 2 e o z será de menos 3 a 3. Então, teríamos que calcular aquela integral na superfície x, constante, na superfície y, constante, na superfície z, constante, e depois para as superfícies de trás. Nós teríamos que calcular 6 integrais de área, ou de superfície, se quiserem, com essa superfície que eu mencionei. E para o campo dado pelo campo total, né? Que seria esse campo que aqui está. Esse campo que aqui está. Campo F, né? Então seria esse campo F que aqui foi colocado. Ok, então nós temos aqui uma situação muito mais complexa. Nós podemos tentar fazer aqui rapidamente só numa das superfícies, só para mostrar que tipo de cálculo seria feito, né? Então vamos pegar essa superfície que aqui está, ela é a superfície do x, na verdade é de x 2 a 2, então nessa
superfície aqui, o x é constante, igual a 1, certo? O y e o z variam. Então a integral é integral em dx. Vou colocar mais longe um pouquinho. Integral, já vou colocar o campo logo. O campo é... Deixa eu pegar e puxar para aquele resultado lá. X ao quadrado z ao cubo, x ao quadrado z ao cubo e mais x y z ao cubo, acho que é 2xy ao cubo, né? J mais xz à quarta k. Eu coloquei isso aqui lembrando, agora isso aqui é na direção I, dy, dz. Então, esse I aqui, ele vai selecionar apenas essa componente e nós vamos ficar com o y de menos 2 a 2, com o z de menos 3 a 3, x ao quadrado, z ao cubo, dy, dz. Ora, essa integral vai se anular por conta desse termo aqui, porque o termo em z apenas, em z, vai dar z à quarta sobre 4, e isso está sendo calculado de menos 3 a 3, isso aqui é igual a zero. Então, o fluxo aqui vai ser zero, o fluxo aqui vai ser zero, e ele vai sendo zero em todas as superfícies. Mas eu teria que calcular 6 integrais para poder chegar nesse resultado, enquanto que por aqui eu calculei apenas uma única integral, muito mais fácil. Então, visivelmente, os teoremas integrais, eles podem, em alguns casos, simplificar tremendamente os nossos cálculos. É isso por agora. Obrigado por assistir.